aí, pessoas normais? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black. E hoje eu trago para vocês a 11ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Boku no Hero. E agora vamos para a parte mais aguardada do vídeo. Pelo menos para alguns de vocês. A hora do salve. E hoje é um dia especial, pois essa é a parte 11. E eu irei dar um salve para 12 pessoas. Então vamos logo começar. Aqui vai um salve para as seguintes pessoas: Deus do YouTube, João Black Teorias Insanas, Francisco Gabriel SS, Richarlison Aires, Lucas Sinju, Armin Arlit, João Pedro Vinheira, Moshiro Teórico, Lairit Satoru, Tio Saruto Teorias, João Paulo, Ultra Não Gacha. Essas foram as pessoas das quais eu queria dar um salve. E sem mais delongas, bora começar logo essa narração fuleira que vocês amam escutar. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Episódio 11. Nossa história continua quando eu estava na UA e a aula já estava quase acabando. Quando o professor Aizawa apresenta os Big-Tree a todos da sala, e eu os desafio para uma luta. Após a aula acabar e chegar a hora de ir para casa, eu fui até aquele campo que o Aizawa usou para o teste de arremesso. E chegando lá, eu vejo que tinham montado uma arquibancada ao redor do campo de treinamento. E nela estavam todos os alunos e heróis profissionais. Então o Mirio me pergunta se eu não queria desistir. E eu respondo fazendo a mesma pergunta que ele. Então eu me aproximo deles, até ficarmos a 10 metros de distância um do outro. E para a minha surpresa, o All Might seria o juiz da luta. Então eu digo aos Big-Tree que eu vou pegar leve com eles. E que eu só vou usar 10% do meu poder. E o Deco, que estava na arquibancada com os outros alunos, estava com um caderno na mão, pronto para anotar as individualidades que ele ver. Nesse momento, o All Might começa a contar até 10 em contagem regressiva. E ao chegar no 0, o combate se inicia. Galera, eu não acho que eu seja muito bom fazendo narrações de luta, mas eu vou tentar. A luta começa com eu indo pra cima do Tamaki com uma sequência de golpes, dos quais ele estava se defendendo de todos. Até que ele usa tentáculos de polvo para me atacar. Porém eu desvio do golpe dele. E em seguida eu coloco o chakra na mão. E dou um soco no peito dele, que faz ele se afastar e ficar um pouco ferido. Em seguida vem o Mirio pra cima de mim. E ele estava me atacando com socos poderosos. E eu estava me defendendo de alguns e desviando de outros. E o Tamaki volta a me atacar com seus tentáculos de polvo. Mas eu desvio dos ataques dele, e em seguida eu faço um bisturi de chakra na mão. E logo corto os tentáculos do Tamaki. E dou um chute na cara dele, fazendo ele ir para longe de mim. E nessa hora, a Nejire começa a voar e soltar ondas de energia na minha direção. Mas eu desvio dos ataques dela. E faço alguns selos de mão, e digo: estilo vento, palma vendaval cortante. E assim uma onda de vento cortante vai na direção da Nejire. E ela desvia do ataque por pouco, mas acaba ficando um pouco ferida. Então eu começo a voar na direção dela. E ela tenta me afastar dela, usando ondas de energia poderosas para me mandar para longe. Mas eu uso o Kamui enquanto voo, para ficar intangível. E quando eu chego bem perto dela, eu dou um golpe de karatê nas costas dela, que faz ela cair no chão em alta velocidade. E assim que volto ao chão, o Tamaki vem em alta velocidade pra cima de mim, utilizando uma garra de lagosta enorme em sua mão. E assim começa uma trocação de golpes, da qual eu estava na vantagem. E em um certo momento, eu dou um soco forte nele, mas ele defende com sua garra. Porém ela fica rachada. Mas mesmo assim ele continua me atacando. Até que o Mirio vem ajudar o Tamaki na luta corpo a corpo. E eu estava peitando os dois na porrada. Até que a Nejire lança ondas de energia na minha direção novamente. E eu me afasto do Mirio e do Tamaki. E uso o estilo terra para me proteger dos ataques dela. E em seguida eu jogo uma corrente de ar nela, usando o Oni For All nos dedos. Mas ela desvia por pouco.
E nessa hora, o Mirio e o Tamaki tentam atacar. Mas eu desvio dos ataques deles. E dou um soco no Tamaki, jogando ele um pouco para trás. E o Mirio começa a usar a sua individualidade para me atravessar. Mas eu, já sabendo o que ele iria fazer, deixo ele me atravessar. E quando ele tenta me dar um chute por trás, eu seguro a perna dele e jogo ele para cima. E assim que ele estava caindo, eu dou um soco na cara do Mirio. E nisso que eu dei o soco, eu arranquei um fio de cabelo do Mirio. E em seguida eu guardei o fio de cabelo no meu bolso. Então o Tamaki vem para cima de mim utilizando novamente aquela garra de lagosta. Então eu faço a seguinte sequência. Um soco com a mão direita na garra, que faz ela quebrar. Um soco com a mão esquerda no queixo dele. Um soco com a mão direita no bucho. Um soco com a mão esquerda no queixo. E um chute com a perna esquerda no bucho. E essa sequência fez o Tamaki ficar gravemente ferido, já que eu usei bastante força nos punhos. Então a Nejire começa a voar e lançar ondas de energia, que estavam cada vez mais fortes. Porém eu também começo a voar. E vou para cima dela. Assim se inicia uma trocação de golpes no ar, da qual eu estava em plena vantagem, já que ela estava ficando sem energia. Até que eu dou um chute no bucho dela, fazendo ela ir um pouco para trás. E a Nejire com suas últimas forças lança uma poderosa onda de energia para cima de mim. Então eu faço vários selos de mão e digo: estilo nevasca, sopro congelante. E o meu jutsu fez a onda de energia voltar com tudo na direção da Nejire. E o sopro congelante acabou transformando ela em uma pedra de gelo. Então eu desço ao chão e fico encarando o Mirio. E ele diz que vai com tudo agora. Então eu tiro o fio de cabelo do meu bolso e em seguida eu uso o poder da matéria para multiplicar os fios de cabelo do Mirio. E em seguida eu faço 2 luvas de boxe com os cabelos do Mirio. Então eu olho para o Mirio e digo: eu profetizei a sua derrota. E em seguida ele vem para cima de mim, tentando usar sua individualidade para ficar intangível aos meus golpes. Mas eu dou um soco bem na cara dele usando as luvas. E ele percebe que a individualidade dele não estava funcionando contra mim. Então eu começo a assolar o Mirio na porrada. E ao fim daquela porradaria, o Mirio e os outros estavam todos desmaiados no chão. E o All Might diz, um pouco em choque: e o vencedor é Black Satoru. Então eu curo todos os Biritree e mando levarem eles para a enfermaria. E quando eu estava prestes a sair do campo, eu sinto algo escorrendo da minha testa. E eu vejo que era uma gota de suor. Então eu digo: por me fazerem suar, eu declaro que essa foi uma luta boa. E o Mirio acabou escutando o que eu disse. E ele diz: mesmo perdendo, essa foi uma boa luta. Então eu saio dali com Todoroki. E todos da arquibancada estavam em total choque, já que eu sozinho humilhei na porrada os alunos mais fortes da UA. E o Deku estava na arquibancada anotando tudo. E no fim da anotação, ele fala uma coisa que faz os heróis profissionais ficarem curiosos. Ele murmura algumas coisas sobre a minha individualidade, mas ele acaba falando das 9 bijus. E como os heróis não sabiam ainda sobre as bijus, eles ficaram se perguntando o que poderia significar isso. E no caminho de casa, o Todoroki estava me perguntando como eu tinha tantas individualidades. E eu dou a ele uma rápida explicação sobre as bijus. E a Kurama aparece pequena no meu ombro. E o Todoroki faz carinho nela. Mas como a Kurama é meio irritada, ela deu uma mordida na mão do Todoroki. E ele ficou dizendo que a Kurama daria uma ótima vilã. E ao chegar em casa, o Todoroki me pergunta se os meus clones estavam cuidando do coelho dele. Então eu chamo os meus clones. E um deles estava com um coelho nos braços. E eu pergunto ao Todoroki: qual o nome do coelho? Mas um clone diz que aquilo não era um coelho, e sim uma coelha. Então o Todoroki diz: é uma coelha. Já que o comentário com mais likes da parte anterior dessa teoria foi o do Kaneki Gamer. E o nome que ele sugeriu para esse lindo coelho foi Kaguya, que é a deusa coelho do mundo de Naruto. E já dizia o meu ditado:
A voz do inscrito. É a voz do editor e a caneta do autor. Então o nome dessa linda coelhinha será Kaguya Todoroki. Esse ditado é meu, e não seu. Ei Black. O que foi Todoroki? A Kaguya está tentando assaltar a sua horta enquanto que você fala. E por que você não me avisou antes? Porque eu não quis. Bora parar de quebrar a quarta parede e voltar a seguir o roteiro. Voltando à teoria. Então eu e o Todoroki vamos correndo até a horta. E ao chegar lá, eu vejo a Kaguya comendo uma cenoura. Então eu pego a Kaguya pelas orelhas e dou ela ao Todoroki. E ele fica fazendo carinho nela enquanto dizia: minha preciosa filhinha. E eu digo novamente ao Todoroki que aquele era um animal irracional. Mas nessa hora a Kaguya diz: papai. E eu digo: mas como assim? A Kaguya tá falando. Mas como isso é possível? Deve ter sido aquele material radioativo que eu encontrei no suco naquele dia. Então eu olho para a cenoura que a Kaguya tinha comido. E eu vejo que tinha uma estranha gosma verde na cenoura. Então eu pego a cenoura com muito cuidado. E levo ela até o meu laboratório secreto. E depois de algumas horas estudando aquela gosma verde, eu descubro que aquilo era radiação pura. E que ela tinha dois efeitos caso ela fosse ingerida. Em humanos, ela causa o efeito das drogas mais potentes que existem. Em animais, ela causa mutações que podem variar dependendo do animal. E pelo visto, a Kaguya acabou sofrendo uma mutação, que agora ela é capaz de falar e pensar como um ser humano. Então eu volto para o salão principal da casa, que era onde o Todoroki estava. E ao chegar lá, eu vejo ele ensinando a Kaguya a falar. E como eu estava muito curioso com tudo isso, eu decidi ajudar o Todoroki com isso. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. Um amém ao Deus Jabiroca. E não se esquece de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E ativar o sininho das notificações. Porque o YouTube buga muito às vezes. E é claro, deixa o like para dar aquela moral. Que o Deus Jabiroca os abençoe. Amém. Curia Jabadalha de Mantocova Balabalabala Macia.